Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, os estudos que realizamos, as lives que são apresentadas, a estar junto, divulgando e estudando, uns aprendendo com os outros, nós aprendendo uns com os outros cada vez mais e divulgando a doutrina espírita, certo? Então continuamos agora o nosso estudo do livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, lição chamada Doutrinando a Fé. Item 1. As almas enfraquecidas. E nos diz a espiritualidade. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues, impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldas no entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta. Desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual, essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas das superficialidades. Então, nós percebemos aqui, através da espiritualidade, e todos nós talvez já tenhamos, melhor dizendo, passado por isso. Estando em um momento de dor, de aflição, de angústia, de dificuldade extrema, buscamos o consolo, o caminho, o norte na vida, um sentido, através da doutrina espírita. E quando nós melhoramos, pensamos que não teremos mais dificuldade, o que é um engano. As dificuldades fazem parte da vida, fazem parte do nosso caminho, são provas. Nós estudamos na escola da vida e depois temos as provas. E quando as provas vêm, muitas pessoas então pensam: mas de que adianta eu ter mudado, tentado mudar, fazer as coisas certas? Mas e o passado? E as coisas que ficaram para trás não precisam ser consertadas? Essas são as questões. Se no presente nós também já erramos, no passado também tivemos erros. E precisamos reajustar a nossa vida com as leis divinas, com as leis do universo. Não podemos desistir frente às batalhas que existem. Nunca passamos sozinhas por uma dificuldade, sozinhos. Por isso, nós precisamos ver que a doutrina nos esclarece, nos ensina, nos explica, mas ela não vai tirar as dificuldades do nosso caminho, porque eles vêm para que nós tenhamos condições de aprender e crescer, certo? Seguinte lição, segunda mensagem, aliás, desta lição. O que é um moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que as aceitam. Longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que servem
apenas para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agriolhando-os ao potro das gerações dolorosas. Então, nós percebemos que a espiritualidade aqui nos coloca isto, que este espiritualismo moderno vem nos ajudar a nos fortalecermos, crescermos, vencermos as dificuldades que temos, mas em nenhum momento eles irão tirar os percalços do nosso caminho. Isto cabe a nós caminharmos para que venhamos a, através deste véu tirado, deste ensinamento aprendido, encontrarmos forças para vencer, nos desenvolvermos em todos os sentidos e em todos os caminhos. Certo? Lição seguinte, a mensagem seguinte: necessidade do esforço próprio. Pergunta-se, às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que, em todos os tempos, acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinete. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acerbos desgostos. Daqui contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, que nada sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Então aqui a espiritualidade nos fala nesta mensagem sobre a necessidade do esforço próprio, de que as coisas não são um passe de mágica. A vida não muda num estalar de dedos. Pelo contrário, ela só mudará, as coisas só acontecerão se nós agirmos e reagirmos frente ao que nos acontece. Se nós semeamos alegria, colheremos felicidade. Se semearmos tristeza, colheremos tempestade. Mas se mesmo assim não houve a semeadura e estamos colhendo, ou são de fatos passados, ou são situações que vêm nos proporcionar um crescimento, ou para as pessoas à nossa volta crescerem com o que também nos acontece. Nada acontece por acaso. Muito embora nós não tenhamos às vezes as condições necessárias de entender e compreender, às vezes só na espiritualidade, mas nem estando desencarnados, nós temos aquela famosa frase que ouvimos aqui na Terra: morreu, descansou agora. Não. Trabalharemos muito mais, estudaremos muito mais e nos prepararemos mais ainda, porque a nossa consciência sentirá esta necessidade para nós evoluirmos, nos libertarmos e sentirmos a paz que tanto desejamos. Certo? As coisas não acontecem de graça, não caem, como nós dizemos, do céu. Elas são frutos do nosso esforço, sempre desta forma. Mensagem seguinte: a prece. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiem na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina,
mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Então, a prece é como a espiritualidade sempre nos diz. Deus se encontra a uma oração de distância de nós. A prece é o que clareia para nós a estrada que estamos caminhando. É o que arranca a angústia, é o que sufoca o medo, é o que nos dá força para vencer, é o alimento da fé, é cura pela vontade que o pensamento exerce em querer encontrar este remédio. É gratuito e só tem a nos fortalecer. Depende da nossa necessidade, da nossa intensidade, do nosso querer. Não é pela multiplicidade de palavras, pela quantidade de palavras, mas pela intenção do nosso pensamento, do nosso espírito. E é algo maravilhoso, certo? Mensagem final desta parte: aos enfraquecidos na luta. Almas enfraquecidas, que tendes, muitas vezes, sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei que a intensidade de vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vases comovedoras dos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade, do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram as mágoas, que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa perfeição. No tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes, sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações são contadas e gravadas as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. Então, nós compreendemos nesta mensagem final da espiritualidade o resumo de todas as outras colocadas. Nossos caminhos não serão simplesmente de água e sol, de sombra fresca. Não. Mas teremos sim a colheita de tudo que nós estivermos semeando. Todo bem praticado nos espera adiante. Todo pensamento lançado de bem também. Então, apesar de todas as dificuldades, tenhamos a certeza da alegria, do amor que está servindo na seara de Jesus, pelo amor e por nossos irmãos também. Aquele que ajuda sempre é o maior ajudado. Eu sou Débora Rabelo e este foi mais um estudo do livro Emmanuel, de Chico Xavier. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima.